Olá, bem-vindos a todos para esse último vídeo da nossa série sobre a santidade. Desde o primeiro dia a gente está caminhando, a gente viu que temos um chamado especial, único, pessoal para a santidade. No segundo dia, o Papa nos alertou sobre dois inimigos à santidade, o gnosticismo e o pelagianismo. Ontem a gente falou sobre essa necessidade de caminhar mais perto de Jesus para trilhar esse caminho de santidade. Ele que é nosso mestre, nosso exemplo, mesmo se for a contracorrente assim do mundo. E hoje, nessa última parte do documento, o Papa nos fala, nos dá algumas características desse estilo de vida da santidade, hoje em dia, no nosso mundo de hoje. Ele vai pegar essas características e fala assim, são cinco grandes manifestações do amor de Deus e ao próximo, do amor a Deus e ao próximo, que eu considero particularmente importantes devido a alguns riscos e limites da cultura de hoje. Então ele vai colocar essas 5 características em oposição com riscos e limites da nossa cultura de hoje, do nosso mundo de hoje. Primeiro, ele fala dessa ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa, que nos enfraquece. Essa ansiedade presente no mundo. E contra isso, ele propõe essa característica de suportação, paciência e mansidão. São Paulo, na carta aos Romanos, que fala no capítulo 12, não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal pelo bem, com o bem. Às vezes a gente escuta isso também, às vezes precisa de muitas humilhações para conseguir um pouquinho de humildade. Isso não significa que a humilhação é uma coisa boa, agradável, que tem que procurar, não. Mas faz parte do nosso caminho para estar mais perto de Jesus, mais unido a Ele. E podemos pensar nessa frase, nessa oração que nos ajude nesse ponto. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazer-me semelhante a Ti. O segundo ponto que o Papa fala é a alegria, o sentido de humor, que ele opõe em nosso mundo, nossa cultura, o negativismo e a tristeza. Ele fala que o santo é uma pessoa que se deixa deslocar pelo Senhor, questionar assim para poder viver de verdade essas palavras da Bíblia, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo repito, alegrai-vos. E em Neemias 8, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é que é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, santo capaz de rir, capaz de sorrir. Por quê? Não porque ele nem liga com a realidade, ele é um idealista fora da realidade, não. Porque temos uma esperança. Trazemos uma esperança em nosso coração, essa certeza de sermos infinitamente amados. Terceiro ponto que o Papa fala é contra esse risco, esse limite do nosso mundo, essa assédia cômoda, consumista e egoísta. Ele fala da ousadia e do ardor. Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, com ardor apostólico. A gente pode pensar no Espírito Santo que impulsou os apóstolos depois da Pentecostes, quando eles estavam cheios de coragem, assim. Pode ser que no dia a dia a gente reconheça nossa fragilidade e temos medo de falar, mas o Papa nos encoraja a colocar isso nas mãos de Jesus e deixar Ele que Ele nos lança na missão. Claro, somos frágeis, às vezes não sabemos bem como falar, mas temos um tesouro, temos essa graça de conhecer Jesus, de viver com Ele e não podemos guardar isso para nós, temos que partilhar, precisamos partilhar. Isso não nos pertence. O Papa, na Jornada Mundial da Juventude e no Rio, ele falava para os jovens, para mudar o mundo é preciso sair do sofá. Tem que sair do sofá, parar de fugir, sair do nosso comodismo, sair dessa mediocridade tranquila e anestesiadora. Então, me deixar deslocar pelo Espírito Santo. E ele usa essa imagem forte de Jesus batendo a porta e falando, não me deixa entrar. Ele fala, me deixa sair.
como se Jesus fosse já aqui em meu coração. E ele fala, me deixa sair, me deixa sair. Então que a gente tenha essa ousadia, esse ardor evangélico. Quarto ponto, contra esse risco da nossa cultura do individualismo, o Papa fala da vida em comunidade. Um cristão sozinho é um cristão em perigo. Então, a vida comunitária, que seja na família, que seja na igreja, na paróquia, na comunidade religiosa, qualquer lugar assim, é importante, é vital, é necessária. Então, a gente pode se questionar como que eu vivo isso hoje, especialmente nesse momento assim de confinamento, como que eu vivo minha igreja doméstica, esse laço com as pessoas da minha família, da minha casa, com outras pessoas através das redes sociais também, necessário contra o individualismo. E o quinto ponto, contra todas essas formas de espiritualidade que a gente encontra hoje, mas que são sem nenhum encontro com Deus, o Papa fala desse ponto super importante da oração, a oração constante. O santo, quem caminha para a santidade, precisa de se comunicar com Deus. E não é só para algumas pessoas privilegiadas a oração, é para todos nós. A gente pode pensar, eu não tenho tempo no meu dia a dia, tem muita coisa e tal. O importante não é a quantidade de tempo que você vai passar na oração. O importante é a fidelidade. Nem que seja 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos. Se você consegue manter essa fidelidade, você vai construir essa amizade com Jesus. Numa amizade, se a gente ficar muito tempo sem se falar, quando a gente se encontra de novo, a gente está meio à vontade, assim, não sabe bem como falar e tal. Então, o importante é essa fidelidade, um pouquinho cada dia, mas na fidelidade. E o Papa nos fala, você deixa que o fogo de Deus inflame o teu coração? Se você não permite que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, não terás fogo e assim, como poderás inflamar o coração dos outros com o teu testemunho e as tuas palavras? Você deixa que o fogo de Deus inflame teu coração? Então, realmente, que na oração seja o lugar que a luz do Espírito Santo possa nos conduzir, me ensinar esse caminho de santidade que o Senhor deseja para mim. E o Papa nos deixa 2 últimas palavras na última parte do documento, a luta, vigilância e o discernimento. A luta, a vida cristã é uma luta constante, permanente. Não é só uma luta contra o mundo, contra o espírito do mundo, uma luta contra mim, contra minhas tentações, minha fragilidade. Não, é uma luta contra o inimigo, contra o diabo. E é importante falar disso. É algo muito mais que um mito. Uma das táticas do diabo realmente é se esconder, é fingir que ele não existe, fazer acreditar que ele não existe. E isso não é verdade. Precisamos ser vigilantes, permanecer com nossas lâmpadas acesas. E para isso, a consequência disso é a importância do discernimento. Muitas vezes, acho que vocês também se perguntaram, eu me pergunto muitas vezes, como saber quem que fala em mim? É o Espírito Santo? É o Espírito mau? Sou eu mesmo com meus desejos? Assim? Quem manda em mim? E para isso a gente precisa pedir o discernimento. Não é só minha razão que vai me permitir de discernir isso. É um dom, uma graça a receber do Senhor. Eu convido vocês a procurar e ler as regras de discernimento do Santo Inácio de Loyola. Talvez tenha uns vídeos que explicam um pouco mais, assim, porque é muito interessante e muito precioso, nos ajuda muito a perceber em mim quem está falando. E o Papa nos fala assim, o discernimento não é necessário só para momento extraordinário, grandes decisões, mas é um instrumento de luta para seguir melhor Jesus no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas. E para isso ele nos deixa uma ferramenta, é o exame de consciência. Esse momento, nem que seja 5 minutinhos por dia, mais uma vez, aonde eu me coloco na frente do olhar do meu Pai de amor, e eu olho o meu dia, eu agradeço,
Eu peço perdão pelos momentos que me afastei, que eu não fiquei em comunhão com Ele. Eu agradeço, eu peço uma graça, assim. É realmente um momento onde eu aceito de me questionar e eu aceito de escutar. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, o Papa nos deixa no final desse documento uma questão. Você está realmente disponível para acolher uma chamada que quebra as suas seguranças, mas o leva a uma vida melhor? Porque não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo. Você está disponível, realmente disponível para isso, para deixar suas seguranças? Não é suficiente que tudo esteja bem, que tudo esteja tranquilo. Pode acontecer que Deus nos esteja a oferecer algo mais, algo mais. E isso é uma alegria, um tesouro. Então, você está disponível para esse novo estilo de vida que o Senhor te propõe hoje? Que o Espírito Santo Ele mesmo nos ajude a discernir, a avançar nesse caminho, a aumentar cada vez mais nosso desejo de santidade, para poder partilhar essa alegria que temos de conhecer Jesus, de viver com Ele, essa graça que é para nós. Amém.